Em 20 de dezembro de 1951, a primeira usina nuclear do mundo entrou em operação no estado americano de Idaho, com o reator experimental EBR-1. Isto foi seguido em 1954 pela usina nuclear Obninski, na então União Soviética, e em 1956, Calder Hall, na Grã-Bretanha, se tornou a primeira usina nuclear comercial a alimentar a rede pública com eletricidade. Até aquele momento, centenas de cientistas do mundo inteiro trabalharam em uma nova tecnologia para satisfazer a fome mundial por eletricidade da maneira mais simples e eficaz possível. Durante muito tempo, as pessoas pensavam que a invenção da energia nuclear não era apenas um enorme avanço técnico, mas a excelente conquista de uma raça humana muito desenvolvida. Que isto foi um erro é demonstrado não apenas pela catástrofe ambiental que provocamos através do uso excessivo de energia nuclear, mas também por uma circunstância completamente diferente. Os físicos do início do século XX estavam, ao que parece, enormemente enganados quando pensavam que tinham reinventado a energia nuclear. Antes de apresentarmos a verdadeira origem da energia nuclear e provavelmente o mais antigo reator nuclear do mundo neste vídeo, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever aqui no nosso canal Mundos Escondidos. Se você também ativar o sininho de notificação, você tem a garantia de não perder nenhum vídeo novo no futuro. Naturalmente, também apreciamos o like se você curtir aqui o vídeo. Mesmo que você não esteja tão interessado em física e tecnologia, você ficará chocado com este vídeo, porque estamos prestes a mostrar para você que a energia nuclear existia nesta Terra há 1,8 bilhões de anos. E é claro que vamos analisar a questão de quem usava esta energia naquela época. A descoberta do reator nuclear mais antigo do mundo. Em 1972, uma empresa francesa começou a importar minério de urânio de Oklo, na República Africana do Gabão. O minério de urânio é uma matéria-prima muito procurada, porque é indispensável na indústria nuclear. A mina no sudeste do Gabão provou ser um local de extração valioso e perfeito para o minério cobiçado. Quando os trabalhos começaram nos anos 70, ninguém tinha ideia de que algo estava escondido nas minas de Oklo e que fosse chocar o mundo. No início, as pedras eram de alta qualidade e tinham exatamente as concentrações de urânio que as empresas ocidentais estavam tão desesperadamente procurando. Um pouco mais fundo na mina, os mineiros finalmente encontraram minério que, de repente, era muito diferente. As amostras anormais foram examinadas no laboratório na França. Isto revelou algo monstruoso porque, normalmente, as amostras continham 3 isótopos de urânio. Isto significa que o urânio estava presente em 3 formas com diferentes massas atômicas na rocha. Urânio-238 é o tipo mais abundante. Urânio-234 é o mais raro dos 3 isótopos e urânio-235 é o isótopo mais procurado porque pode sustentar independentemente uma reação nuclear em cadeia por conta própria. Nas amostras que se destacavam, o urânio-235 estava presente em uma concentração tão baixa que parecia aos cientistas como se o minério de urânio já tivesse sido queimado. Estava praticamente consumido e o baixíssimo teor de urânio de 0,717% não era mais suficiente para uso em usinas de energia nuclear. Mas como poderia ser isso? Em linguagem simples, isso significava que as reações nucleares devem ter ocorrido na mina. Os pesquisadores se perguntavam se estavam lidando com um achado natural ou se as minas do Gabão poderiam, de fato, ter sido algo diferente das cavernas naturais, com um depósito de minério de urânio excepcionalmente rico. Novas investigações no terreno revelaram detalhes ainda mais incríveis. Só as amostras examinadas na França, que aparentemente já haviam sofrido uma reação nuclear, totalizavam 200 quilos, aproximadamente a potência de meia dúzia de bombas atômicas. Na caverna do Gabão, os pesquisadores encontraram, então, muito mais minério de urânio gasto, mas não havia vestígios de uma detonação ou de uma reação nuclear extrema a ser vista. Isto significou nada menos que a reação nuclear na caverna no Gabão que tinha ocorrido sob circunstâncias controladas. Os outros vestígios também indicavam que o uso nuclear da caverna, que tinha cerca de 2 bilhões de anos, deve ter durado cerca de 500 mil anos. Durante este período, uma reação controlada e sustentada deve ter liberado uma potência térmica de até 100 kW e várias centenas de terawatts-hora de energia. Isso é aproximadamente equivalente à quantidade de energia produzida por uma usina nuclear média durante um período de algumas décadas. Durante a reação nuclear, um total de cerca de 10 toneladas de urânio-235 foram fissionadas e, como subproduto, cerca de 4 toneladas de plutônio-239 radioativo foram incubadas. Como a meia-vida do plutônio-239
é de 24.110 anos, os restos residuais já se decompuseram há muito tempo, é claro. Os resíduos nucleares altamente irradiados, que hoje nos causam tantos problemas, se dissiparam naturalmente na mina no Gabão ao longo dos últimos 1,5 bilhões de anos. Houve um grande horror entre os cientistas quando estes fatos inúmeros se tornaram conhecidos internacionalmente. Uma tecnologia que os físicos do século XX passaram anos pesquisando cuidadosamente e diz que existiu há 2 bilhões de anos. Os cientistas afirmaram que o reator nuclear se manifestou espontaneamente em Oklo. O que os cientistas ficaram preocupados é com o que poderia ter ocorrido na região. Chocante. Reator nuclear de 2 bilhões de anos de idade. Após as alarmantes descobertas, cientistas de todo o mundo se reuniram no Gabão para investigar esse incrível fenômeno. No processo, alguns dos especialistas descobriram que a suposta mina, da qual veio o minério de urânio, basicamente não parecia um fenômeno natural, mas muito mais um reator nuclear muito técnico, subterrâneo. Apesar destas semelhanças, porém, faltavam componentes técnicos tais como tubos, torres de resfriamento ou quadros elétricos. A idade da instalação poderia ser datada de cerca de 1,8 bilhões de anos, e as reações nucleares ocorreram no local por cerca de 500 mil anos, como já mencionado. Mais uma vez, dezenas de especialistas confirmaram que as reações nucleares em Oklo foram moderadas e, portanto, claramente inexplicavelmente controladas. Mas quem teria operado um reator nuclear neste local há 1,8 bilhões de anos, utilizando uma tecnologia até então desconhecida? Que este poderia ter sido um processo puramente natural foi inicialmente descartado. O Dr. Glenn T. Seaborg, ex-chefe da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e prêmio Nobel por seu trabalho no isolamento e identificação dos transurânicos, diz à imprensa que ele acredita que este não é um fenômeno natural, mas uma instalação feita pelo homem. A fim de queimar urânio em um reator, as condições exatas devem prevalecer. A água da mais alta pureza deve retardar os nêutrons até a velocidade necessária para a fissão nuclear. No processo, a água normalmente aquece extremamente e evapora. Fazemos uso deste efeito para gerar energia, pois o vapor de água aciona turbinas gigantescas nas centrais elétricas que produzem eletricidade. Nas usinas nucleares, somente água especialmente tratada pode ser utilizada para este fim, o que, segundo o Dr. Glenn T. Seaborg, nunca ocorreria na natureza sob esta forma. Mas parece que o especialista em atômica estava muito equivocado na época, pois, em 1956, o americano-japonês químico e especialista em atômica Paul Kuroda já havia assinado um artigo científico que a possibilidade de uma reação nuclear em cadeia também existe dentro da natureza livre. Finalmente, até mesmo céticos tiveram que reconhecer este fato e admitir que a natureza pode ser pelo menos tão inteligente quanto o homem e pode ter produzido sim um reator nuclear natural há mais de 2 bilhões de anos, o que até hoje ainda intriga os cientistas e que continuam também fazendo alguns estudos sobre. Preciso de mais para ser natural? No entanto, as especulações sobre a verdadeira origem do reator na África continuaram. Repetidamente, vozes foram levantadas de que esta reação nuclear não havia ocorrido adequadamente, como se as pessoas suspeitassem que outro criador pudesse estar por trás desta primeira usina de energia. 30 anos após o primeiro bafafá sobre os reatores naturais no Gabão, o físico nuclear Alex Meshik, da Universidade de Washington, em St. Louis, e seus colegas pesquisaram novamente em Oklo. Mais uma vez, fatos inacreditáveis surgiram. Os traços na rocha indicavam que o reator natural funcionou por exatamente 30 minutos e depois se desligou por 2 a 2 horas e meia, antes de começar a gerar energia novamente. Uma investigação mais aprofundada da mina também revelou que as reações nucleares ocorreram em vários locais separados. Embora muitas perguntas surgissem novamente sobre como essa precisão temporal poderia se encaixar em uma sequência natural, a equipe de Alex Meshik encontrou uma explicação. O período de 30 minutos e 2 horas e meia correspondia ao ritmo em que a água infiltrava no reator por fora. Ao se infiltrar por várias camadas de areia e rocha, a água também atingiu a alta pureza necessária para uma reação nuclear moderada. Se a água infiltrada depois de meia hora tivesse fervido, a reação pararia. Se a água nova suficiente tivesse se infiltrado, o reator nuclear retomaria seu trabalho. E, devido a isso, acabou sendo então um fator intrigante para os cientistas que estudavam na época. Pode haver outras explicações?
Apesar da explicação natural, cientistas e especialistas em atômica admitem até hoje que o reator óculo se assemelha a um milagre em sua construção e função. As ideias de que as cavernas poderiam uma vez ter servido como fonte de energia para as primeiras civilizações humanas, ou mesmo para visitantes extraterrestres, parecem fantásticas, e elas se encaixam em rumores persistentes de que as primeiras civilizações, como os antigos egípcios, os maias ou mesmo os Vedas, tinham fontes secretas de energia e reatores. Somente temos que perceber que os reatores no Gabão geraram energia há 1,5 a 2 bilhões de anos atrás. O Egito Antigo era uma cultura que existiu de 3.000 a 10.000 anos atrás. Os primeiros vestígios dos maias apareceram há 4.000 anos, e os Vedas existiram há 3.000 a 5.000 anos. Estes são períodos de tempo muito curtos em comparação com a idade dos reatores no Gabão. Há 2 bilhões de anos, o manto da Terra provavelmente esfriou lentamente para que pudesse suportar as primeiras grandes massas de terra. Se havia vida na Terra, eram os protozoários bacterianos ou os tipos mais simples de algas. Mesmo que haja indícios ocasionais de que culturas humanas avançadas até então desconhecidas possam ter existido há 50.000 ou 100.000 anos, pode ser descartada com alto grau de certeza a existência de seres humanos semelhantes na Terra há 1,5 ou 2 bilhões de anos atrás. Assim, o total de 14 reatores naturais na bacia de Oklo foi verdadeiramente uma aberração fantástica da natureza, mostrando a nós humanos que tudo o que pensamos ser artificial ou uma invenção feita pelo homem, em última análise, vem da natureza de alguma forma. Os pesquisadores de hoje, entretanto, continuam a utilizar os reatores de Oklo para estudar os procedimentos da natureza com resíduos nucleares altamente radioativos. Na Oklo, os resíduos se degradaram tão naturalmente quanto foram criados. Isto dá esperança aos cientistas de hoje e ao mundo em geral de que nossas grandes quantidades de plutônio radioativo possam eventualmente ser processadas pela Terra e não sejam um fardo para as gerações futuras. Então, para concluir o vídeo, como sempre, a gente está muito interessado aqui na sua opinião. O que você acha destas descobertas em Oklo? Você está familiarizado aí com a energia nuclear e partilha a opinião de que este é um fenômeno extraordinário? Ou você acredita firmemente que milagres como este são realmente de natureza perfeitamente normal? Então, vai lá na parte de comentários e deixe as suas sugestões e a gente se vê em breve aqui no Mundos Escondidos. Tchau!